Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando aqui com o Jornal da Mix e agora com os comentários de Fernando Gessi. Fernando, bem-vindo. Olá, Eudes, um grande abraço a todos que nos acompanham aqui pela Mix FM. Bom, Eudes, eu tenho só um breve relato aqui. Você vê como é que a coisa está muito complicada, né? Ontem eu fiz uma repostagem de uma fala do padre Júlio Lancelotti, acredito que você saiba quem ele é. Ele é um vigário, né, da Arquidiocese de São Paulo, ele é padre mesmo, tá? Então é padre ali, empadraiado, vamos dizer assim. E eu fiz ali essa repostagem com a fala dele, mas eu tinha uma leve expectativa do que iria acontecer. E realmente eu me surpreendi. Inclusive eu mandei o link para alguns padres amigos meus, alguns ministros da Eucaristia também falaram comigo. E eu acho que tem alguma coisa de muito errado acontecendo, porque, mais uma vez eu falo aqui, o bonito é você colocar em prática aquilo que você prega, e não simplesmente ficar aí vomitando determinadas palavras e achar que aquilo ali resolve alguma coisa. E o nível de intransigência é impressionante. O padre foi chamado de canalha, safado, sem vergonha, padre das trevas. Para quem não conhece o padre Júlio Lancelotti, ele tem uma ação social muito importante lá em São Paulo, ali perto do Parque Dom Pedro, inclusive eu até conheço, só que ele tem um detalhe peculiar, ele é lulista roxo, né? E pessoas ali, eu até fiz um pedido para algumas pessoas que não fossem católicos não comentassem, né? Uma solicitação educada, mas não proibir, né? Afinal de contas aquilo ali é público, e eu me surpreendi com algumas coisas, inclusive pessoas que têm ali algumas ações dentro da igreja, ofendendo o padre, arrebentando com ele. Agora, o ápice mesmo foi chamar o padre de padre das trevas. Então, eu acho que nós temos que aprender a separar as coisas. Uma coisa é a ação social do padre, da qual eu conheço, e é muito importante para São Paulo. E a outra é a parte da ideologia dele, que nós temos que respeitar. Agora, o que eu vi ali ontem, realmente eu fiquei impressionado. Eu acho que a gente pode até não concordar, né, com determinados posicionamentos políticos, ou até por torcer por um time de futebol. Agora o respeito vale acima de tudo. Muito bem, vamos lá. A Prefeitura de Presidente Prudente abriu o edital para a exploração dos quiosques ali no Parque do Povo. O processo vai levar em conta o maior lance ofertado para efeito de aluguel e o contrato é de 5 anos. Isso aí acontece de tempos em tempos, porque a permissão de uso ela é dada, ela é feita através dessa licitação. E aí as pessoas, as empresas que estão ali, ou as pessoas físicas, MEI, né? Eles fazem o lance, começa, se eu não me engano, em R$800, parece alguma coisa assim, né? O aluguel dos menores, e tem um que ali que é um pouquinho maior, que é de R$1.000 e poucos. Agora, temos que ver, né? Porque nós temos, todos esses quiosques estão sendo ocupados por alguém. Então eles terão ali que renovar. Eu não sei também, né? Eu até li a matéria toda. Eu não sei se essas pessoas têm algum favorecimento com relação a isso. Não foi colocado, porque acho que a matéria ficou meio resumida. Mas eu até acredito que até possam vir a ter, né? De oferecer pelo menos o lance mínimo. Mas uma coisa interessante, é um lugar excelente para ser explorado comercialmente. Nós temos ali pastelaria, chaveiro, hambúrguer, né? Tem de tudo. Tem de tudo, né? Acho que tem um pessoal de sushi também, de comida japonesa, tem de tudo. E é muito legal porque ajuda, né, a melhorar ali o comércio naquele lugar. As pessoas têm ali como sendo um local de lazer, de alimentação, tem a prática esportiva que já é comumente feita ali naquele local. Então eu acho muito bacana. Então agora é o seguinte, né? A briga está aberta. Quem pagar mais, leva. Vamos ver. Muito bem, vamos lá para o nosso segundo assunto que eu separei aqui para o Fernando Gessi estar comentando. Fernando, deixa eu abrir aqui, porque eu sempre separo uma matéria, né? Nesse caso foram 3 matérias. A primeira foi do Portal Prudentino, essa é uma matéria que saiu no Jornal Imparcial. Projeto da Prudenco sobre manejo de resíduos sólidos foi aprovado em Brasília. Isso aí é uma coisa importante. Na verdade, para quem já até me acompanha ou acompanha as questões ligadas aqui ao meio ambiente em Presidente Prudente, todo mundo se recorda daquele verdadeiro desastre que era a implantação de um aterro sanitário ali no Timburi. Então, uma coisa totalmente insana.
Repito aqui, Presidente Prudente, a nossa região ela tem uma alta vulnerabilidade hídrica, ou seja, onde você furar sai água, isso poderia ocasionar a contaminação do nosso lençol freático. E não cabe lembrarmos que nós estamos em cima, né, do aquífero Guarani. E também os afluentes que abastecem e alimentam o Rio do Peixe. Esse detalhe tinha uma peculiaridade ali que estava impedindo a finalização desse projeto, que era a distância, né, do transbordo de todo esse material por caminhões. Então parece que já foi resolvido e é um projeto interessante. Eu, inclusive, fui até destacado pelo Ministério do Meio Ambiente lá em Brasília, porque nós praticamente resolveremos, né, pelo menos por um tempo, a nossa demanda aqui de lixo. Agora, cabe lembrar também, inclusive quem já me acompanha sabe que a gente tem um cuidado muito grande com o meio ambiente, a sociedade em si ela tem que ser melhor orientada com relação à utilização de resíduos sólidos. Eu acho que não dá mais para nós continuarmos produzindo essa quantidade imensa, né, de lixo, praticamente quase 1 quilo, a média é 1 quilo por dia, por pessoa, o que dá aí, aqui em Presidente Prudente, 200 toneladas por mês de resíduos sólidos, e cada vez que a sociedade produz mais lixo, o problema é agravado. Aumenta. Então nós temos que pegar agora todo essa produção nossa aqui e fazer uma alocação, até para, do jeito que está contando ali, para um lugar bem distante. Então seria interessante também a montagem. É uma situação muito complicada do nosso município, né? Colocar num lugar muito distante para um município tão pequeno. Mas essa foi a questão que o Tribunal de Contas levantou. Justamente a distância do transbordo. Agora, isso aqui envolve financiamento, inclusive, né? Renovação de frota, tem todo um procedimento por trás. Mas uma coisa que nós gostaríamos de que fosse implementada, e até foi discutido um pouco na gestão passada, é uma central regional de processamento de resíduos sólidos. Inclusive com um amparo muito grande à questão da reciclagem. Então nós temos aí alguns exemplos acontecendo no mundo inteiro, inclusive em cidades aqui do interior do estado de São Paulo. Eu acho que nós necessitaríamos caminhar para alguma coisa nesse sentido também. Eu não conheço muito dos incentivos para reciclagem, mas ao meu ver deveria ter todo tipo de incentivo para quem trabalha com isso. Justamente. Uma das empresas que não é, no caso de resíduo sólido, mas aprendeu que reciclar é muito bom, é a própria Gerdau. Que ela tem ali uma parte do seu ferro todo oriundo de reciclagem de material, já que seria descartado ou está aí apodrecendo em ferro velho. Então fica aqui também uma questão para ser estudada aí no futuro, né? Fernando Gessi, vamos falar de política. A gente não estava querendo muito falar de política, você estava falando ainda um pouco indignado com a política, mas olha, das 23 siglas ou 23 partidos que estão aí, conseguiram assentos na Câmara dos Deputados, apenas 13 cumpriram os requisitos mínimos para receber fundo partidário, tempo de TV e estrutura de liderança na Câmara dos Deputados. Isso aqui vai fazer muita diferença nas próximas eleições, né? Eu espero que faça, mas também espero que não aconteça o que aconteceu na vez passada, porque quando esse fato foi notado nas eleições passadas, fizeram ali um arranjo e a coisa não foi resolvida do jeito que teria ou foi combinada. Esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje no nosso Congresso, onde as coisas são acertadas e depois são mudadas ao bel prazer dos interesses que ali estão. Eu achei que foi muito bom. Eu espero, inclusive, que essa quantidade de partido se resuma num futuro muito próximo a em torno de só 5 partidos. Tá bom demais. Porque cada um defende uma ideologia? Não defende. Cada um defende o seu. Essa galera aí tá de olho no fundo partidário, que são milhões de reais. Você imagina a estrutura toda que esse povo ganha por mês para manter esses partidos, a estrutura do partido funcionando? É outra coisa também que não tem cabimento nenhum. Eu acho que quem deveria pagar toda a estrutura do partido são as pessoas que estão eleitas. Vai lá uma mesadinha por mês e paga a estrutura toda, ou nem tem estrutura, porque é uma coisa muito, muito complicada. E as pessoas também agora questionam o detalhe do fundo eleitoral, 5 bilhões de reais. São 13 partidos que irão disputar as próximas eleições com 5 bilhões de reais. É muita grana, né? Mas deixa eu te falar um negócio para colocar uma pimenta aí no molho do seu comentário. Fernando, esses partidos, da forma como você mencionou, se não tivesse fundo partidário, aquele candidato desconhecido
teria muita dificuldade de ser conhecido, né? Vamos, desconhecido e sem dinheiro. Um cara como eu, por exemplo. Não concordo, por isso mesmo que você não deveria se candidatar. A minha ideia de candidatura, ela é um pouco diferente da ideia que está aí. Então eu acho o seguinte, eu vou citar um caso aqui, que é o meu próprio caso. Quando eu comecei a veredar para a área da política, eu cheguei uma vez na frente do espelho e perguntei: você votaria em você mesmo? Eu falei: não, de jeito nenhum, você não faz nada, você não exerce nada, você não luta por nada, você não faz absolutamente nada, eu não vou votar em você nunca. Você imagina você na frente do espelho falando isso para você mesmo? Eu fiz isso. Então o que eu fiz? Eu fiz uma coisa diferente. Primeiro, eu fui estudar como é que funcionava o Brasil, eu fui entender como é que funcionam as leis do país, eu me formei em gestão pública, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão e desenvolvimento de cidades, eu acompanhava a vida política de Presidente Prudente, eu comecei a interagir com a Câmara de Vereadores, eu questionava ações do prefeito e de outros em Tribunal de Contas do Estado, em Câmara de Vereadores, eu ofereci projetos de lei para a Câmara de Vereadores, eu conversava com os vereadores, eu tinha reunião com os vereadores, eu e mais outras pessoas, né? Eu, Marco Luca, Divaldo Cerezini, tá? Então eram pessoas que estavam ali sempre cuidando, procurando melhorar, defendemos pesadamente questões do meio ambiente. E aí, o que acontece? Esse aí foi o caminho que eu escolhi para entrar na política. Para não precisar ficar dependendo de babação de ovo de ninguém, para não precisar ficar dependendo de fundo eleitoral, ou seja, você teria uma vida própria, você teria uma história sua. E aí a sociedade analisa você e fala assim: olha, esse cara eu acho legal. Você acredita que quem tem que entrar na política é quem tem uma história legal? Quem tem uma história legal, quem tem alguma coisa, quem fez alguma coisa, quem participa de alguma coisa, quem dá a cara a tapa pra... Pô, quantas vezes eu tive que ir em fórum aqui por posicionamentos que eu tive? É uma coisa ruim, é uma coisa. Tem que ter estômago, tem que ter estômago. Isso aí é o jeito difícil. E eu escolhi entrar na política desse jeito. Foi quando eu, novamente, depois de um determinado tempo, eu fiz a mesma pergunta. Você votaria em mim para alguma coisa? E eu olhando pro espelho, eu falei: eu voto em você porque você é um cara que tem coragem, tem conhecimento, é determinado, não arregou quando o Estado foi para cima de você, que nem muitos aí fizeram, tá? Muitos se calaram no governo passado. Eu não, eu fui às últimas consequências. Eu defendo aquilo que eu acredito e vou até o fim. Seja e dê o que der, né? Graças a Deus, né? Nós estávamos corretos e não sofremos nada nesse sentido, a não ser umas outras situações aí, mas também que faz parte, infelizmente, as pessoas começam a se usar de algumas coisas, né? E fica ruim. Mas esse fundo eleitoral, Eudes, grande parte dele ele não iria para você. Ele não iria. Não vai chegar, né? Não vai, porque também não é democrático. Ele vai pro grande, vai pro grande, vai pro cara do interesse. Entendeu? Vai para pessoas que nunca fizeram nada. Estava na fazenda do Agripino e o Haroldo era quem alimentava. Lá em Pedro Gomes, no Mato Grosso. O Haroldo, se não me engano, era ele que estava alimentando os peixes lá e ele falou: olha a situação de hierarquia. Ele jogava, aí falou assim: ó, vai comer os grandes primeiro, depois os pequenos. O que sobrar fica para os pequenos. Agora, uma questão do Congresso que nós elegemos agora... nós elegemos algumas pessoas preocupantes. Pessoas que nunca, e nem, olha, eu vou ser bem sincero aqui, em um lugar sério, essas pessoas não estariam ali. Mas são representantes do povo, né? Então, no sentido de que o povo escolheu aquilo. Sim, se estão ali é porque alguém votou, não tenha dúvida alguma. Mas eu pergunto o seguinte... A história nossa do Congresso sempre disse isso, né? Isso é um jargão aí já muito tempo utilizado. Vocês sentirão saudades da legislatura passada. Entendeu? Então, é sempre assim. Agora, elegemos boas pessoas? Elegemos. Renovamos. Eu não acompanhei ainda o índice de renovação. Acho que foi bom. Agora, infelizmente... Normalmente é em torno de 30%. Infelizmente nós elegemos algumas pessoas aí que são complicadas, né? Muito bem, olha, nós estamos encerrando aqui com o Fernando Gess. Fernando Gess, muito obrigado. Um grande abraço, Eudes, e um grande abraço a todos que nos acompanham. Voltamos já com o segundo bloco, não saia daí.